Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no canal Criar Bem. Naquele canal que nós vamos falar de projetos, consultoria, plataformas BIMs, acompanhamento de obra e outras expertises mais na cadeia da construção. Eu sou Carla Macedo e hoje a gente vai falar sobre compatibilização de projetos de instalações. Antes da gente falar de compatibilização especificamente, né, a gente tem que alertar um pouco de cada projeto, ok? Quando a gente fala de compatibilização, normalmente os gestores, os coordenadores dos projetos, eles, de forma geral, eles acham que coordenar, fazer compatibilização, né, uma parte da coordenação que chama-se compatibilização, que deveria ser uma responsabilidade de todos os intervenientes, né, todos os projetistas teriam que tomar esse cuidado, mas nem sempre toma, então cabe aí o gestor alertar para essa necessidade, né, que deveria ser uma coisa intrínseca, mas normalmente não é. Precisa ter o cuidado das compatibilizações das infraestruturas, e aí eu chamo que essa compatibilização das infraestruturas, eu brinco muito, né, que falo assim que nada mais é do que lei da física, né, gente? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, concorda? Então, se isso é uma verdade, muitos gestores dos projetos consideram compatibilização como importante na compatibilização essa checagem de infraestrutura. E tanto que nos softwares BIMs eles chamam isso de clash, né? Eles vão checar os confrontos. Pois eu gostaria de chamar a atenção, né, de uma forma muito clara, até como coordenadora de projetos e contratos já há muitos anos, que isso é importante, mas isso é um mínimo necessário da compatibilização. Muitas vezes se esquece de conferir, apesar de ser uma obrigação de cada projetista, mas acaba que na hora que você tem um pacote de serviços no conjunto, falta muito essa questão, que eu vou citar agora. Qual é essa questão? Essa questão é por que ao cada especialista, cada tipo de projeto, ao fazer as suas instalações, esquece de alertar e de conferir com os demais especialistas se as questões estão no mesmo lugar. Exemplo, vamos falar assim, só para a gente introduzir o assunto, quando você tem um projeto de hidráulica, então você tem lá bombas e quadro de comandos, e precisa dessa necessidade da elétrica para atender essas bombas, para funcionar, a elétrica tem que estar lá. E aí, o projetista de elétrica tem que levar energia no quadro de comando, e as duas especialidades têm que entrar num acordo do secundário do quadro. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, o secundário dos quadros de comando cabem às especialidades específicas, né? Por exemplo, ar-condicionado. O secundário, a saída do quadro de comando e força do ar-condicionado, cabe ao sistema de ar-condicionado, porque ele é que sabe que vai ser feito isso. Então, se está internamente no escopo do projeto dele ou não, caberia a essa especialidade. Ele é que tem que trazer esse serviço, mesmo que seja um acordo entre os parceiros onde vai estar, tá certo? Por exemplo, hidráulica, que pode ter vários comandos, né? Quadro de comando de recalque, quadro de comando de reuso, quadro de comando de irrigação. O secundário desses quadros deveriam estar no projeto de hidráulica, porque ele é que sabe como que é essa funcionabilidade. Mesmo que na equipe dele tenha algum engenheiro eletricista, mesmo que seja a especialidade de elétrica dentro do sistema dele, mas é a responsabilidade do projeto de hidráulica entregar toda essa funcionabilidade. Qual que é a responsabilidade do projeto de elétrica? A responsabilidade do projeto de elétrica é levar energia aos quadros de comando. Então, garantir o uso desses sistemas. Eu estou só adiantando essas conversas para a gente entender. E por que a gente chama atenção que, normalmente, essa questão da compatibilização física, os gestores se preocupam muito com isso, mas, às vezes, esquece de fazer um check rapidinho com os demais especialistas, se está tudo no mesmo lugar. Acontece, eu vou trazer algumas imagens aqui de cases durante o processo de compatibilização que a gente faz. É óbvio, a gente está falando de compatibilização desde o início do processo até o final, então as imagens que eu estou trazendo aqui não necessariamente é um resultado do projeto final, mas é um processo da compatibilização que a gente faz, mais do que a preocupação das compatibilizações físicas entre a localização, se está batendo ou não, é checar se os dois projetos que estão sendo necessárias, essas interferências, né, essas necessidades, por exemplo, quadro de comando da hidráulica, quadro de comando de elétrica, da hidráulica, aquele mesmo elemento tem que estar fisicamente no mesmo lugar. Hoje, no software BIM, quando você faz uma cópia monitorada, isso acontece, eles vão estar no mesmo lugar.
Mas se por acaso, mesmo no processo BIM, você está trabalhando de forma diferentes, pode acontecer dos quadros estar em lugares diferentes. E, às vezes, o projetista de hidráulico, de ar-condicionado, coloca o quadro no comando, no lugar, o projetista de elétrica está trabalhando, por uma necessidade precisa mudar, às vezes não conversa entre si, e aí esquece de voltar atrás e olhar. Em AutoCAD, isso é muito comum acontecer esse erro. Em BIM, isso não deveria acontecer se a gente estivesse trabalhando em BIM de forma simultânea mesmo, né? Todo mundo observando o arquivo direto. Aí a gente devia estar trabalhando através de redes, de VPN, acesso direto, mas hoje ainda no mercado, em BIM, existe a situação de cada um trabalhar na sua área e depois ir mandando esses arquivos, porque isso depende muito de uma rede estável, de uma capacidade de rede, e as pessoas ainda estão se adaptando para esse processo, né? Isso quando a gente tem serviços realizados em lugares fisicamente diferentes, tá certo? Bem, então vamos lá, vamos prestar atenção nisso. Por que eu quis alertar para essa questão? Eu quis alertar para isso porque é muito comum nos projetos que a gente coordena, quer seja equipe própria, quer seja equipe externa, que isso depende muito da demanda e do momento, de a gente estar preocupado com clash físico, de interferências de posição, de tubulações e tal, do que realmente se a tomada que foi prevista para atender aquele ponto de força está no mesmo lugar, ou se o quadro de comando estão no mesmo lugar, se as capacidades estão iguais. Por exemplo, no ar-condicionado. É muito comum os projetos de ar-condicionado eles falarem monofásico 220, porque normalmente esse pessoal pega essa especificação que vem da rede de São Paulo. Em Minas, 220 não é monofásico, é bifásico. Então, é importante que a linguagem dos dois projetos esteja claro. Então, o projetista de elétrica tem que avisar o projetista de climatização que a rede aqui é 110 ou 127, que a gente fala 110, mas na realidade a tensão é 127, fase neutro e fase 220, eu posso estar falando leigo, gente, porque pode ser que vocês não entendam, mas é importante a gente entender isso. Então, a especificação do equipamento do ar-condicionado não pode vir descrito como equipamento monofásico 220, porque ele não é monofásico para a gente aqui, para a gente ele é bifásico. Por mais que ele pense que é a mesma coisa, mas não é, existem diferenças grandes sobre isso. Eu já tive problemas sérios em data center por causa dessa especificação. Mas vamos lá. Então, eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem dos conflitos que a gente precisa ter. Então, agora a gente vai começar a falar de compatibilizações, né? Uma coisa com a outra, só um tipo de case. Eu peguei algumas imagens de projetos nossos aqui para a gente trabalhar, então vamos lá. Esse exemplo aqui eu estou chamando de destaque, que nesse momento estou fazendo só uma compatibilização da hidráulica com o arquitetônico. Óbvio que você tem que olhar uma série de coisas, mas aqui é só um exemplozinho. Eu peguei aqui uma estação de recalque, a gente tem uma caixa inferior, então tem duas bombas, hora falhar uma, hora falhar outra, né? Elas não são usos simultâneos, hora usa uma, hora usa outra, e ela tem que analisar uma questão, os espaços são muito pequenos, né, gente? Então, o que acontece? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, na hora que a gente está vendo a planta, aqui tem uma escadinha que vai dar acesso a essa caixa d'água. Essa caixa d'água foi colocada apoiada no nível da garagem, a bomba está apoiada no nível da garagem, então, para mim ter acesso ao sapão da caixa d'água, eu tenho que subir. E aí, visto em corte, isso aqui são imagens de projetos feitos em BIM, né? Especificamente, esses trabalhos foram feitos no Revit. A gente está aqui com corte tirado automaticamente da rede, então a gente tem aqui as alturas, né? Eu limpei um pouco o desenho para ficar mais fácil da gente trabalhar, e aí observa que aqui existe uma incompatibilidade com acesso à escada, né? A portinhola aqui desse gradil que foi feito na frente para isolar da área de estacionamento, você entra aqui, obviamente de cara você está com as bombas, porque o espaço é muito pequeno, e eu preciso acessar a escada. Então, para mim acessar a escada, a gente tem que pular as bombas e a rede de hidráulica. Então, isso aqui é uma coisa que precisava ter sido feita uma compatibilização. Talvez trocar a escada de lugar, mas trocar a escada de lugar não é a solução, porque vocês vão ver que aqui tem um quadro de comando. Então, os espaços são muito pequenos, eles têm que ser revistos, porque essa compatibilização mais simples aqui é trocar a escada de lugar. Talvez colocar a escada por outro acesso, né? não por dentro dessa área aqui, para a gente ver como que faz, porque aqui não está adequado, né? Tem que repensar essa solução. Foi chamada a atenção quando foi dito isso, então a gente está falando desse momento aqui, né? No momento que a gente fez a compatibilização, ok? Bem, esse mesmo case a gente vai fazer, vamos chamar a atenção aqui, a gente vai falar da compatibilização de elétrica com a hidráulica.
E aí é o mesmo caso, né? Aqui tem o quadro de comando, essa rede aqui não tem problema porque ela está baixa, abaixo do quadro. Como eu não vou ter muita rede transformando aqui, vai sair do quadro só para levar energia às bombas, né? Então, a secundária dos quadros, ele desce aqui, aparente, só para alimentar a bomba, então ele pode vir rente aqui, o que não atrapalha essa tubulação, e essa tubulação também não atrapalha a saída, o trabalho da pessoa que está trabalhando no quadro de comando, porque o quadro é de sobrepor, então essa tubulação vai estar rente à parede, conforme está visto aqui, ó, e aí não atrapalha o quadro, né? Obviamente, aqui tem uma outra incompatibilidade, porque como ele não pôs o quadro aqui, ó, ele não percebeu que ao subir essa tubulação aqui, que isso aqui está subindo, a gente pode ter uma incompatibilidade, mesmo que isso venha lá do teto, ou seja onde for, eu não trouxe essa imagem aqui, mas se faz necessária essa compatibilização. Quando a gente está falando em BIM, né, gente, a gente tem que lembrar, eu gosto muito de falar que BIM nada mais é do que construção virtual. Então, se BIM é uma construção virtual, quando a gente pega as imagens dos 3D do BIM, que é fácil da gente analisar isso, é claro a visualização dessa incompatibilidade. É claro que você tem que analisar isso com cuidado, né? Aqui é simples, eu poderia chegar o quadro um pouquinho mais para cá, ó, ele está no canto, mas a gente pode chegar um pouquinho mais para cá, dentro dessa área que a gente está demarcando aqui, de forma que fique fácil da gente trabalhar esse conjunto, tá certo? Bem, então, essa é uma incompatibilidade no mesmo setor, ora visto com a arquitetura, que é a escada, ora visto com a elétrica, certo? Quando a gente também está falando agora, sim, eu estou falando só conflito, de clash, de físico, e aí eu estou dentro do mesmo sistema de projeto, né? Dentro do mesmo sistema de projeto, eu estou falando de esgoto, água e drenagem, então a gente pode, depois de lançado tudo, fazer aí uma vista, né, um 3D, e vir dando zoom dentro dessa imagem, para que a gente possa ver as interferências das tubulações de esgoto, drenagem, água fria, se tiver água quente, assim sucessivamente. Então, essa visualização, nesse momento, nós estamos fazendo uma análise só de clash detection, que é a análise da lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, eu tenho que trabalhar nas alturas das tubulações, de forma que as redes não batem uma na outra, ok? Bem, aí, dentro desse mesmo conceito de análise, né? Agora a gente falando de drenagem versus elétrica, nesse empreendimento, a gente tem um sistema de drenagem que está lá no segundo subsolo. Aqui é a minha sala técnica, que está nesse andar, e eu tenho, à direita dessa sala técnica aqui, eu tenho uma caixa de drenagem que recolhe, esse é o último pavimento embaixo, né, é o pavimento mais baixo, então, em algum momento, essa drenagem cai aqui nesse poço, esse poço tem uma profundidade, e aí, nessa profundidade, a gente pode analisar que isso aqui está num andar mais baixo, então eu preciso comandar essas bombas, eu tenho bombas submersas aqui dentro, e eu preciso comandar o destaque da compatibilização da elétrica com a drenagem. Então, existe um quadro de comando de drenagem pluvial, que a gente está chamando aqui de quadro de comando de recálculo pluvial. Na elétrica está aqui o quadro, nessa posição, e existe um circuito que alimenta esse quadro, né, que vem de um outro quadro que vai alimentá-lo, e aí a gente tem que entender o seguinte, no projeto, nesse momento que a gente fez essa compatibilização, olha o que aconteceu. No projeto de drenagem, o quadro está aqui, ó, na salinha. Então, é como se fosse nessa parede. E, na realidade, no elétrico foi colocado aqui, ó. Então, precisa fazer uma compatibilização dessas situações, tá certo? E aí a gente está destacando o objetivo das compatibilizações. Então, compatibilização é mais do que análise física. É análise física se cada elemento de um sistema esteja em elemento do outro. Por que aconteceu isso? Porque em algum momento na reunião pode ter sido discutido isso aqui, depois se foi necessária a mudança, mudou, e aí o quadro ficou no outro lugar. Precisa fazer uma compatibilização física e levar o quadro para o lugar certo, né, tanto de uma rede quanto da outra. E no BIM, quando você está trabalhando simultaneamente, quando a gente tem todos os projetos abertos diariamente, é fácil porque você está sincronizado e aí isso não acontece, você vai conferindo sempre, né, fazendo análise, o coordenador vai fazendo análise, e mais do que o coordenador, né, as próprias equipes têm que tratar desse assunto. Agora, quando você está trabalhando em BIM, mas ainda não está naquele processo todo integrado, né, então vocês não estão trabalhando com uma rede de acesso imediato, então que não é uma atualização simultânea, aí depende das pessoas mandarem os arquivos e se atualizarem.
O ideal no BIM, né, no BIM, quando a gente fala, a gente estaria trabalhando simultaneamente, né, full time, todo mundo. Acontece que nem sempre as redes permitem isso, então até os escritórios habituarem com o servidor adequado, com a rede de dados adequada. A gente, nesse serviço aqui, que era um piloto que estava sendo feito, não foi possível fazer essa situação, porque a gente tentou trabalhar com VPN, né, onde as redes estão automáticas, você acessa a rede o tempo todo, mas estava travando demais, porque são arquivos muito pesados, né? Para você ter ideia, esse arquivo de elétrica, ele tem 300 mega, então é muito difícil ficar rodando via VPN, né, na rede do outro, se ela não tiver uma rede muito estável, com uma capacidade muito tranquila, com a quantidade de RAM suficiente. Então, a gente tem que fazer o melhor que é possível. Então, cada um foi trabalhando nas suas estações e atualizando de um determinado tempo essas mudanças. Só precisa alinhar esse processo, né, de quanto em quanto tempo, e cada projetista tomar o cuidado de alertar essas questões de conflito, tá certo? Bem, então nós falamos aqui da hidráulica, falamos da drenagem, agora vamos dar um exemplo de compatibilização entre elétrica e elétrica. Por que, que é um exemplo entre elétrica e elétrica? Dentro do sistema de elétrica, a gente tem, isso aqui não é um projeto residencial, né? Isso aqui é um projeto de implementação de uso público. Então, dentro da elétrica, a gente tem várias especialidades. Por que tem várias especialidades? Eu vou chamar especialidades porque a gente tem vários quadros diferentes. Então, eu tenho quadros que atendem só tomada comum, eu tenho quadro que atenda só iluminação, eu tenho quadro que atende o sistema de ar-condicionado, eu tenho quadro que atenda as tomadas que vão alimentar a rede de dados. Então, por exemplo, aqui a gente tinha caixinhas de piso, e essas caixinhas de piso você tinha, dentro dessa caixinha, você tinha a rede elétrica comum, que é a marrom, você tinha a rede elétrica de dados, que é a azul, e ainda no projeto de dados, que não está aparecendo aqui, porque essa planta é só de elétrica, não, os seus dados não está aqui, você vai ter uma rede de dados mesmo, que você está recebendo o cabo TP. E aí está alimentando, liberando, para que você possa ter todo mundo na mesma rede. Então, aqui em cima do piso elevado, você tinha a estação de trabalho, e a estação de trabalho recebia nessa caixinha de piso todas essas redes simultâneas. Então, ele ligava nessa caixinha de piso dados elétrica comum e elétrica de dados, certo? Cada um com a sua especificação e com cores conforme identificação. E aí, qual que é a compatibilização da elétrica vezes elétrica que a gente fala, né? Você tem as duas redes aqui, ó. Então, nesse caso aqui, esse aqui são sistemas de eletrocalha aramada, a rede principal é eletrocalha aramada, ela vem apoiada no chão, né, ela vem apoiada na laje de piso, e aqui em cima da laje de piso vocês têm o piso elevado. E eu tenho que levar para as tomadas. Então, em algum momento, essas duas eletrocalhas, que são paralelas, né, o conceito desse projeto era vir com a eletrocalha da rede elétrica de dados, paralela com a rede de elétrica comum, que a gente chama TUG, e aí, em algum momento, eles se cruzavam. Então, e nesse caso aqui, como era eletrocalha aramada, é muito simples fazer esse cruzamento. Aí, não é o objetivo dessa nossa apresentação, né, dessa nossa live, mas eletrocalha aramada, para quem não conhece, é uma eletrocalha fácil de você fazer o transporte, porque é só você ir vir conectando a transposição. Se fosse uma eletrocalha física, lisa ou perfurada, aquela rígida, eu precisaria de um espaço grande para fazer essa transposição, né? Para sair, transportar e descer de novo. O importante é que, na hora que eles estão paralelos aqui na frente, elas estão duas apoiadas no chão, e só existe essa elevação para transbordo, né? Para transpassar de uma rede para outra. Então, isso é uma incompatibilidade que tem que ser feita. Aí, nesse detalhamento de projeto, depende muito do LOD que foi combinado no projeto de elétrica para fazer esses detalhamentos. Às vezes, no LOD, a gente deixa a situação aqui e só põe uma observação, e toda vez que tiver essa incompatibilidade é para transportar, passando a eletrocalha de TUG por cima, por exemplo, tá certo? Considerando que, às vezes, a eletrocalha de dados é mais pesada que a de TUG, e aí a gente, nesse caso, a gente escolheu de passar a TUG por cima, em relação a de tomadas de dados. E aí, a outra incompatibilidade que precisa prestar atenção, as compatibilizações físicas, né, a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Nesse pedaço do projeto, o conceito era a interligação dessas eletrocalhas com as caixinhas através de seu tubo, que são tubos flexíveis. E aí, eles saíam alinhados com as eletrocalhas e ia para suas caixas de alimentação. Lembrando que também isso aqui ia receber a rede de dados. E aí a rede de dados ia alimentar o outro ponto de acesso da caixa em outro lado, provavelmente do lado de cá. E aí, lembrando que essas caixinhas estão apoiadas
alinhadas por cima no piso elevado e as eletrocalhas estão alinhadas na laje. Então, existe um pequeno desnível entre as caixinhas e as eletrocalhas. E aí, não está detalhado aqui, mas essas caixinhas elas são presas nas placas, né, de piso elevado, ou, além de ser presa, também você poderia colocar um extensor para fazer se você precisasse que as redes entrassem por baixo, a gente poderia ter somente um extensor, e aí ele ia debaixo da tomada, recebia a rede por baixo e depois alimentava essas tomadas, tá certo? Bem, então a gente já falou aí de algumas compatibilidades de elétrica com elétrica e de hidráulica com elétrica e de hidráulica com arquitetura. Vamos lá. Vamos citar aqui um exemplo de climatização, né? Nesse exemplo de climatização, também dentro desse mesmo projeto que nós estamos trabalhando, o que a gente precisa fazer? Isso aqui é uma planta de cobertura, onde aqui em cima na cobertura eu tinha umas casas de máquinas do sistema de climatização, e eu precisava trazer alimentação para os quadros de comandos que estão aqui, para o sistema de climatização. Então, a gente pegou o projeto de climatização, importou o projeto de climatização, linkou o projeto de climatização, fizemos uma cópia monitorada dos seus quadros, então eu tenho uma cópia monitorada dos seus quadros, que teria que ser atualizada sempre que o projeto de climatização fosse mexido. E que cabe, então, ao gestor dos projetos, nesse caso não era eu especificamente, eu só estava gerenciando a parte de instalações, de manter os arquivos atualizados, né? Porque, às vezes, quando um mexe e o outro não fica sabendo, fica complicado. Então, observa aqui, aqui nesse detalhe aqui, a gente teve essa questão de compatibilização. Isso aqui era um shaft que vinha lá de baixo, isso aqui são barramentos blindados, uns alimentados pelo GMG, o outro não. Ele vinha pela rede de forro do terraço, chegava aqui, acessava esse alçapão, né, esse shaft, entrava no piso da cobertura, então isso aqui são barramentos que estão expostos ao tempo, e depois cabe, se quiser tampar ou não, mas são para áreas externas. O barramento vem aqui, o IP é diferente, né, gente? Então, ele vem aqui, alimenta, corre pelo piso da cobertura, até chegar aqui nessa sala. E aí, chegou nessa sala, vindo pelo piso, sobe, depois desce para alimentar os quadros, e isso nós estamos falando só da alimentação primária do quadro, né? A alimentação do barramento. Não está detalhado aqui o secundário do quadro, porque essa planta é planta só de alimentadores. Mas na hora que a gente joga o projeto de ar-condicionado, que está aqui no fundo, aí também lembrando que a gente está fazendo isso com software BIM, né? Na metodologia BIM, existe aqui um conflito da rede de ar-condicionado. Teria que ver exatamente o que é isso aqui, ela está em cima dos nossos barramentos, ela teria que passar por cima, né? Mas não pode ter o conflito. Então, estava acontecendo. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, tá certo? Aqui é só um título de exemplo para vocês verificarem o que está acontecendo. Então, a compatibilização de climatização com a elétrica, quais são as compatibilizações de climatização com a elétrica? Eu teria que ver onde que os equipamentos de climatização precisam de pontos de força, levar o ponto de força para cada aparelho necessário. Também teríamos que ver em cada aparelho onde tem sistema de drenagem e fazer a drenagem com a climatização, né? Não vamos citar todos aqui, porque não vai dar tempo aqui, é só a gente fazer um alerta, né? O objetivo é só trazer a preocupação, e aí, obviamente, a gente tem que analisar cada caso, cada tipo de projeto e quais as suas interferências, aqui é só um exemplo. Então, dando sequência, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, que a gente tem que analisar a estrutura com a arquitetura e com a elétrica, e tem que ser muito claro combinado, né, por causa de ocupação. Isso aqui é uma vista das salas técnicas, que são nos pavimentos. Então, você tem aqui as vistas dos quadros elétricos, né, de iluminação, de ar-condicionado, de tubo, de TUI, que estão aqui, e nessa sala ainda tinha um rack de telecom, que não está mostrado aqui, que não é o objetivo, e o combinado com o projetista de estrutura e arquitetura é que não teria viga transpassando para dentro da laje, para dentro da sala técnica, porque os meus eletrodutos e as infraestruturas de elétrica que estariam subindo aqui, ela não pode esbarrar nessa viga. Então, ela teria que subir e virar. Outra coisa que tinha sido combinado também, que acabou que não foi possível, aí a gente tem que verificar como que ficou, porque agora eu já não me lembro mais, a gente não pode furar as vigas, porque é muita rede passando aqui para furar as vigas. Então, a gente tinha sido combinado inicialmente que não teria viga nessa saída da sala técnica. Aqui do lado direito tem escada,
No fundo aqui tem uma parte de tubulação de pressurização da escada, do sistema de exaustão e climatização, né? E tinha sido combinado que aqui não teria viga, e aqui na frente também, como tem um shaft, não teria viga, e que seriam como se fossem duas paredes que a gente chama de parede hidráulica, né? É aquela parede que você pode subir. Como colocou a viga, complicou um pouco esses acessos, porque, pensa bem, é muito tubo para sair, a gente está alimentando os barramentos blindados, vem para o barramento blindado, depois ele sai com o eletroduto e entra em cada um desses quadros por cima, e as saídas dos secundários também são por cima. E aí ficaria muito baixo aqui, ó, se fosse virado aqui, tá vendo? Olha o forro. Ele tem que passar por cima do forro. Então, o espaço que foi colocado aqui não é suficiente, e essa espala da viga é um problema. Então, o combinado é que a viga faceasse a sala técnica e virasse para lá se tivesse. Mas, nesse caso, o combinado é que não tivesse essa estrutura. Então, é uma questão de compatibilização. O projetista de estrutura deveria ter deslocado a viga, não deixado nessa parede, né? Isso aí são outras coisas que a gente tem que ver depois. Mas esses são, aqui é só o objetivo da gente falar dos cuidados, tá certo? Então, vamos lá. Então, com isso, gente, é importante a gente chamar as seguintes observações, né? Quando eu estiver fazendo uma compatibilização com estrutura, a gente tem que compatibilizar, então, estrutura com arquitetura, nós temos que compatibilizar estrutura com a rede de dados, projetos de dados, segurança, câmera, controle de acesso, todas as instalações, elétrica, hidráulica. Hidráulica, nós estamos falando água, esgoto, drenagem, e outro sistema de pressurização. Então, a gente tem que confrontar a compatibilização da estrutura com os demais sistemas. Isso, para mim, chama premissas de projetos, né? Isso tem que ficar muito claro lá na premissa. Olha, não tem jeito de passar por baixo, porque a viga é muito alta, então eu não tenho pé direito suficiente, então a gente tem que cortar e furar as vigas. Aí o projetista de estrutura tem que deixar os rasgos preparados ou os furos preparados. Isso tem que ter uma compatibilização muito clara em relação a isso, né? Para a gente atentar com essas questões, tá bom? Bem, quando a gente está falando de compatibilização também, por exemplo, de sistema de sonorização, se eu tiver um projeto de sonorização, que tipo de preocupações que a gente precisa ter com essa compatibilização? A gente precisa ter os seguintes cuidados, né? Eu preciso ver o que o sistema de sonorização precisa do projeto elétrico, e o projeto elétrico garantir isso. De cara, a gente está falando, assim, da central de sonorização. Se a gente estiver usando a sonorização para comunicação de incêndio, né, então eu tenho que compatibilizar com o SIDAI, que é o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. A central de detecção de alarme tem que estar vinculada e ligada na sonorização, então os dois projetos têm que estar compatíveis. Por quê? Porque no caso de incêndio, a gente vai usar a rede de sonorização prevista para fazer uma comunicação de incêndio. Então, a gente fala assim, olha, pessoal do andar tal, começou um foco de incêndio, favor sair sem pânico, todo mundo descendo. Então, porque a previsão e usar as infraestruturas para proteção humana é fundamental, né? Se a gente faz isso, a gente evita mortes, né? Então, as instalações têm que estar compatíveis, e os programas também, né? Obviamente, na hora que você tem um sistema central de alarme, a central de alarme tem que ter as especificações que comporta isso com a central de sonorização. E o ideal é que a gente especificasse o mesmo fornecedor para o conjunto, né, desse processo. Sonorização com dados. A gente também precisa verificar se tem alguma interface, porque às vezes o sistema de sonorização nessas centrais que a gente está falando precisa de pontos de dados, né? Precisa de rede de dados, pontos de UTP. Né? Nós estamos falando de terminal RJ45, para que essa sonorização, em caso de um outro processo, ela comunique a rede de dados de alguma forma, alguma alerta, manda um e-mail para algum determinado, então você precisa da internet, às vezes, nesse ponto, então também precisa de compatibilização. Gente, a gente está trazendo aqui, né, a gente tomar muito cuidado, a gente está trazendo algumas questões primordiais, não quer dizer que sejam só essas, quer dizer que podem ter muito outras, e tem, mas a gente não está aqui entrando em cada projeto específico, é só um alerta das compatibilizações, que o objetivo é esse, né? Alertar para os cuidados que a gente tem que ter, trazendo um pouco dessa experiência que a gente tem de mais de 30 anos de projeto e as coisas que acontecem nos problemas, né? Então, dando sequência aqui, agora nós vamos falar de climatização. Então, na climatização, a gente tem aí algumas questões importantes. Então, eu tenho que, de cara, eu tenho que compatibilizar. Gente, eu já estou partindo do princípio que a gente está compatibilizado com a arquitetura e com a estrutura. A estrutura suporta todos os pesos,
a climatização está atendendo todos os ambientes e departamentos e setores necessários, a arquitetura já está prevendo, então já cabe os equipamentos, né, o layout, que são todos ocupados, mas aí agora a gente está fazendo a observação e a gente falar de compatibilização entre instalações. Então, chamando a atenção aqui da climatização, para a climatização funcionar, eu tenho que ter uma compatibilização com o projeto elétrico. Se eu tiver um projeto de automação, que o projeto elétrico não é projeto de automação, o projeto de automação é uma especialidade dentro do elétrico, que pode estar no escopo do elétrico ou não. Então, eu só não citei todos aqui, mas só chamando a atenção, né? Então, eu tenho que ter o projeto de elétrica, que vai levar energia para alimentar os quadros. Esse é o projeto de energia elétrica. Eu tenho que ter um projeto de automação, que vai funcionar, fazer interligar o sistema de climatização com seus setores. Normalmente, também, esse projeto de automação faz parte da expertise do projeto específico. Normalmente, é ele que fornece esse processo, ou então é contratado um escopo à parte para atender toda a automação do sistema. Tá? Eu preciso ter a compatibilização da climatização com a drenagem. Por que eu preciso ter essa compatibilização? Porque os equipamentos de climatização costumam ter pontos de dreno, e aí eu preciso pegar a especificação certinha do equipamento e levar a minha rede de drenagem para conectar naquele ponto de dreno, para levar a drenagem no sistema da drenagem comum e desovar essa água, e não ficar pingando água dos aparelhos nos forros e assim sucessivamente. E lembrando que já fiz a compatibilização da climatização com a estrutura, ok? Bem, e aí a gente para se perguntar, e quais são as outras especializações, quais são as outras expertises que a gente tem para essa condição? E aí tem muitas, né? E aí, voltando de novo na questão da compatibilização, e aí deixando essa interrogação para a gente poder parar para pensar, essas compatibilizações fazem parte da premissa original. Então, o que faz parte da premissa original? Quando a gente sentar e for definir os escopos de projeto, a gente tem que definir quais são as premissas, as rotas de informação, qual é a sequência, quem é que tem que informar. Então, vamos fazer um exercício aqui, uma dinâmica para a gente trabalhar com esse conjunto, e aí depois a gente vai questionar isso. Quando a gente vai começar um empreendimento, a gente tem que saber qual é o uso. E se for de acordo com o uso, quais são as necessidades. Depois, quais são as necessidades, obviamente, inicialmente da arquitetura, a gente tem que falar com o projetista de estrutura, como que vai ser as necessidades da estrutura, se lá na hora de lançar a rede de esgoto, se vai ter rebaixamento de viga ou não, se a gente vai passar com a rede por debaixo da viga, qual que é a decisão para tomar isso, né? A decisão a gente tem cota de lançamento? Se não tiver cota de lançamento, isso eu estou falando que a gente está falando de sistema normal de processo, mas se eu quiser um sistema mecanizado, hoje tem tecnologia que eu posso recalcar a rede de esgoto para um ponto mais alto e depois ela sai. Mas é isso, a gente tem que conversar no início do processo. Até porque se a gente estiver trabalhando em projetos em BIM, o retrabalho em projetos em BIM, ele é muito, muito maior do que o retrabalho de projetos em CAD. Por mais que você fale assim em CAD, cada desenho é você vai ter que vir te compatibilizando o desenho, você tem várias horas de desenho, dependendo do template que vocês têm, das famílias ou dos objetos que vocês têm no projeto de BIM, toda vez que você muda uma conexão, uma tubulação, você perde a conexão, se o template não estiver ajustado. Isso acontece com muitos templates que a gente tem de instalações de forma geral, e aí você perde a conexão. Você perde a conexão no sentido de que a conexão está lá, mas aí ela perde a característica do sistema. E quando a gente faz montagem de documentação, que não é o objetivo aqui, mas a gente faz essa montagem de documentação, a gente precisa fazer filtros. E quando eu mexo nessa tubulação, essas minhas conexões, por exemplo, as curvas, perdem as características de filtro. Aí a gente tem que ir lá e fazer de novo. Então, projetos em BIM, o retrabalho é muito maior quando muda os conceitos. Então, a gente precisaria mesmo ter clareza dos conceitos, né? E chamando de, quando a gente fala em projetos básicos de instalações não são iguais projetos básicos de arquitetura. Projetos básicos de instalações, para mim, deveria ter um conceito chamado lançamento de pontos, ou seja, projeto conceitual. Você põe todos os seus pontos e fala para aprovar os pontos e fala no descritivo de como é que vai ser a sua interferência de infraestrutura, para depois só lançar a infraestrutura depois que tiver aprovado, porque senão você tem um monte de retrabalho, mas é muito grande o retrabalho. Então, gente, voltando aqui nessas questões,
é importante que essas compatibilizações tenham que vir com hierarquia. E aí, nessas compatibilizações, você ainda tem que falar as hierarquias de lançamento. Por exemplo, eu tenho um conflito com a rede com a tubulação de exaustão e climatização com a elétrica. Aí você pergunta, quem é que vai mover? É elétrica ou climatização? Isso chama hierarquia de compatibilização. Aí, isso tem que estar muito claro. Para mim, é muito claro que você vai mover a elétrica e não o tubo de climatização, exceto quando tem uma restrição. Exemplo, você tem uma caixa de passagem de elétrica que está um furo, e aí ele vem com a rede de climatização por baixo. Não pode, tem que passar, tem que sair, porque eu preciso ter acesso àquela caixa. Então, se eu preciso ter acesso àquela caixa, eu não posso ter uma rede física me atrapalhando o acesso, né? O cara da manutenção, ele tem que ter acesso a essas caixas. Então, eu não posso vir com uma rede nova por baixo, sem permitir. Então, você compatibilizou, uma não está batendo na outra e acha que é suficiente? Não, você tem que compatibilizar, inclusive, o uso, que era aquele exemplo que a gente deu lá das bombas, né? Eu preciso ter acesso à escada, então aquela rede de bombas não pode estar ali na frente da escada. A escada tem que mudar de lugar. Então, são coisas que a gente tem que deixar com muita clareza essas questões. Então, assim, quando a gente fala de compatibilização, e aí o objetivo da nossa live aqui é trazer os conceitos, e aí não detalhar cada uma delas, é importante a gente setorizar as compatibilizações. Compatibilizações de arquitetura com cada tipo de especialidade, compatibilização da arquitetura com a estrutura, depois com a compatibilização da estrutura com as demais especialidades, e as compatibilizações entre as especialidades, não só as compatibilizações físicas, mas as compatibilizações de atendimento, inclusive de atendimento de fornecimento, foi o exemplo que eu dei, da elétrica, né? Se o sistema que estão especificados em cada um atendem o fornecimento daquele local, né? Bem, vamos aqui para os recadinhos práticos. Eu queria contar muito, se vocês estão gostando do canal, se vocês estão achando que o conteúdo é pertinente, e está colaborando e ajudando e pode contribuir com outras pessoas, eu gostaria de pedir o favor de vocês de me ajudarem nesse sentido, de comentar aqui todas as questões que tenham dúvidas, se estão gostando. Então, eu gostaria muito que vocês postassem aí, fizessem os seus comentários. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas aqui, que a minha equipe de apoio vai juntar. Se tiver dúvida, daqui a pouquinho eu vou abrir as dúvidas para a gente colocar. E lembrando também que eu abri um canal no Telegram, e no canal do Telegram eu vou, tendo do possível diariamente, deixar lá um recadinho, né? De primeira mão, que não faz parte necessariamente aqui do canal às 8 horas da manhã, até por causa do horário. Então, durante o dia, eu vou tentar tudo que for extra, que for acontecendo, que eu for lembrando, eu vou lá no canal do Telegram e vou ter acesso. Basta vocês entrarem lá e procurar, chama canal Criar Bem. Sim, surgiu uma pergunta aqui, então aí eu vou encerrar os meus recadinhos, né, e vamos responder a dúvida do Paulo Henrique. O Paulo Henrique pergunta assim, Carla, na eletrocalha, em uma infraestrutura não há incompatibilidade de mistura de cabeamento de sistemas diferentes, como dados e elétrica? De preferência, podemos separar uma rede de infraestrutura? Pois é, professor Paulo, as redes estão separadas. Essa planta que eu mostrei para vocês, ela é só a planta de elétrica. Aquela rede que a gente mostrou para você, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui a imagem, só um instantinho. Essa imagem aqui, ó, nessa rede, a gente está falando só de elétrica. A gente tem a marrom, é a elétrica de tomadas comuns, que a gente fala de tomada de usos gerais. E em toda a caixinha tem o cara que quer ligar lá o celular, ele vai precisar para ligar uma outra coisa que não seja o computador e que seja permitido. Então, lá tem tomadas, 2, 3 tomadas, se não me engano, tem caixas diferentes de acordo com o escopo, só para atender a rede de elétrica comum. E a tomada tem uma cor diferente para ficar visível o que é tomada de dados, o que é tomada de elétrica. E a rede azul, né? Então, aqui, só para você ver aqui, ó, a rede marrom é a rede de tube, e a rede azul é a rede, eu chamo de dados, mas é a rede elétrica de dados. É a rede do sistema elétrico, do quadro distribuidor de circuito de elétrico, que vai atender as tomadas de dados. Ou seja, as estações de trabalho que forem ligadas aqui nessa caixinha vão estar ligadas nas tomadas que vão atender as tomadas de dados. E aí existe um projeto de dados que tem uma outra rede paralela, não paralela aqui, porque na compatibilização, para gerar conflito, a gente passou a rede de dados aqui do outro lado oposto. Então, se aqui era elétrica, a rede de dados passava aqui. Aí sim eu tenho uma outra eletrocalha aramada só com cabos UTPs. Mas respondendo a sua pergunta, sim. A pergunta não pode estar na mesma rede.
né? Você tem que ter diferença para evitar aí, interferências eletromagnéticas e o uso dos sistemas, a gente separa. Quando você tem um PAP-REC vertical, você tem uma eletrocalha em cima da outra e se afasta aí a eletrocalha. Do ponto de vista de interferências eletromagnéticas, a gente separa aí uns 15, 20 centímetros. Agora, também, quando você tem eletrocalhas verticais, né, você tem vários níveis de eletrocalhas, você tem que afastar mesmo, porque você tem que ter acesso ao lançamento dos cabos. Mas, nesse caso da horizontal, elas estão totalmente separadas, não existe nenhuma rede ligada na outra, tá ok? Aí, espero que tenha respondido. Partir aqui para os meus agradecimentos. Agradeço a presença de todos aí, vocês. E aí eu estava falando, então, se vocês realmente acham que o conteúdo é pertinente, que está sendo dado de forma clara e que possa contribuir com os seus amigos, com seus colegas, com seus parceiros, colaboradores, divulgue aí, por favor, compartilhe aí nos canais para a gente acessar cada vez mais pessoas, né, e poder usar esses conhecimentos que a gente tem. Obviamente, dividir conhecimento é uma coisa muito importante, mas se vocês acham que é pertinente, façam isso, por favor. Então, compartilhem, comentem e continuem deixando as suas respostas aí, isso, suas perguntas ou comentários, tá certo? E aí, até a próxima, às 8 horas da manhã, estarei aqui. Um grande abraço a todos, fica com Deus. Beijo.